Boa noite. Nesse mês de março se completa 50 anos do golpe militar de 1964. O programa Brasilianas.org de hoje vai entrevistar uma pessoa que acompanhou de perto e foi figura-chave das transformações que afetaram o Brasil nas últimas 5 décadas e da resistência democrática. Foi vereador, deputado, senador e prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o Roberto Saturnino Braga. Foi aluno do Celso Furtado na CEPAL, depois ingressou na vida política em 1960, não chegou a ser cassado pelo regime militar, mas teve sua candidatura impugnada na reeleição de deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, em 1966. Foi apontado como comunista pelo então SNI, o Serviço Nacional de Informações. 8 anos depois, voltou à política, eleito senador pelo MDB. E fez parte de uma bancada histórica no Senado, onde teve o primeiro foco efetivo de resistência política à ditadura. Depois, com o fim do regime militar, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Então, nosso convidado de hoje vai contar como foi viver a experiência política aí durante os anos de ditadura. O programa de hoje foi gravado, por isso não teremos perguntas dos telespectadores que normalmente participam pelo portal Brasilianas.org. Boa noite, senador Saturnino. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, rapidamente, a sua juventude, o seu início de vida profissional até cair na política. Bem, eu me formei em engenharia, não sou engenheiro, nunca fui engenheiro, mas sou diplomado engenheiro, porque eu gostava de ciência, de física, de química, de matemática, eu era realmente um craque na matemática e naquele tempo não existia, a faculdade de filosofia já existia com a diplomação de física, mas não tinha expressão nenhuma. O grande templo da ciência no Brasil era a Escola Politécnica, a Escola de Engenharia, por isso eu me formei engenheiro, achando que a ciência era a única atividade digna do ser humano. Depois da ciência, eu descobri a música, né, e até e tinha uma voz bonita. A música lírica. A música lírica, e achei que a música era a atividade mais digna do ser humano. Até que eu comecei a me interessar por política, pelos caminhos da música, conhecimentos que fui tendo, e na escola de engenharia, pelas leituras que fui fazendo de Marx, do Capital, aí eu fui descobrindo a política e passei a achar que a política é a atividade mais digna do ser humano. E resolvi me candidatar. Meu pai tinha sido deputado federal 3 mandatos e em 1962 ele não quis mais se candidatar a deputado, quis tentar ser a eleição de senador, aliás, não conseguiu. Então, abriu-se um espaço para eu me candidatar, só que meu pai era do velho PSD, conservador, e eu era um esquerdista e me inscrevi no Partido Socialista e não tinha nada a ver com os eleitores de meu pai, os cabos eleitorais dele. Então, tive uma eleição muito complicada, mas com muita sorte, porque participei de uma coligação de pequenos partidos onde o Tenório Cavalcante e o Batistinha, que era o Tenório, eu me lembro bem dele. O Batistinha, qual que era a expressão dele na época? O Batistinha era um líder, era um grande líder ferroviário da Leopoldina, lá de Espírito Santo, de Campos, Macaé, aquela linha toda. E foi indicado o candidato a deputado federal pelo Partido Comunista, que estava na ilegalidade, mas tinha os seus candidatos e colocava em outros partidos, e todo mundo sabia que eram os candidatos comunistas. E o Batistinha teve uma votação enorme, o Tenório, e eu, com uma votaçãozinha pequena, fui o terceiro colocado e me elegi. Só antes de entrar nesse período conturbado da política, aí, o senhor participou do primeiro concurso do BNDES. Eu queria que contasse um pouquinho isso e como que foi a sua formação com o Celso Furtado na Comissão Econômica para a América Latina. Bom, eu trabalhava em Cabo Frio como engenheiro na companhia de álcalis. Mas, evidentemente, que eu disse, nunca me vi construindo, sendo um engenheiro. Eu gostava de economia, gostava de política, gostava de música. E abriu o primeiro concurso do BNDES. O BNDES foi criado em 54, mas o primeiro concurso foi aberto em 55. Governo Juscelino já? Governo Juscelino. Eu me inscrevi nesse concurso, morando aí no Cabo Frio, estudei e passei. E passei até numa boa
a colocação e tudo, vi as minhas provas, o resultado, voltei a Cabo Frio, pedi demissão e vim para o Rio assumir, porque a posse era logo em seguida. Aí, quando cheguei no Rio, tive a notícia de que eu havia sido reprovado. Mas como? Eu vi as minhas notas, eu tive boas notas, estou classificado, aprovado e classificado. Não, mas é que o senhor não leu o edital. O edital, além das 3 provas técnicas, tem uma 4ª prova de investigação social. O que é isso? É a ficha no DOPS. Ninguém pode ser funcionário de um órgão público sem ter a aprovação da ficha do DOPS. E a minha ficha era de comunista. A sua de quem mais lá? Fomos 3 reprovados, eu, Inácio Rangel e Juvenal Osório Gomes. Ou seja, 3 figuras centrais. Perigosos comunistas. Mas o presidente de então era Roberto de Oliveira Campos. E o Campos, Oliveira foi ao ministro da Justiça do Juscelino, que era o Armando Falcão. Nossa, Armando Falcão já aprontava Já naquela aprontava, época. pois é. E ele disse ao Falcão, olha, esses moços demonstraram conhecimento e essa coisa de ligação política na juventude, isso eu vou relevar, eu vou assumir a responsabilidade e vou nomear. Pronto, comunicou ao Falcão. É um depoimento importante também para entender o caráter do Roberto Campos, que independentemente de divergência política, era uma grande figura. Era, né? E tinha essa grandeza, né, de reconhecer os valores. Agora, enfim, como que era? Porque o BNDES tinha lá o Roberto Campos e o Lucas Lopes, que já politicamente, embora as ideias fossem desenvolvimentistas, como você já falou algumas vezes, tinha o pessoal do Rômulo de Almeida e tudo, tinha o Inácio Rangel chegando. Como que era esse burburinho intelectual lá? Era fantástico. Sabe, o BNDE deste período, eu tive essa sorte de participar desse. Era um ambiente de trabalho extremamente mobilizador, sabe, motivador, porque a gente tinha a sensação de que estava desempenhando um papel importante, como efetivamente estava, de alavanca, de instituição que alavancava o desenvolvimento econômico, que era uma expressão também nova. Desenvolvimentismo, desenvolvimento econômico é uma expressão do pós-guerra. Antes se falava em progresso, depois passou-se a falar em desenvolvimento econômico, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Outro detalhe interessante é o seguinte, é que naquele tempo, nós do banco discutimos muito essa questão da orientação da política do banco, porque havia um clima que dava abertura para esse tipo de diálogo. E havia alguns que achavam que o banco que o BNDE, não tinha S naquele tempo, o BNDE devia também investir num social, especialmente na educação, havia os que defendiam isso. Mas a maioria esmagadora, inclusive eu participava desse ponto de vista, que hoje em dia revejo, mas a maioria achava que não, que a função do banco era ao alavancar o econômico, o resto vinha por gravidade, vinha por política. Que era o industrialismo da CEPAL. Era. Agora, senador, teve, nessa época, nas memórias do Roberto Campos, ele tenta com o Café Filho, tenta com o Juscelino, o próprio Eugênio Goudin, fazer uma desvalorização cambial, vendo já o modelo da Coreia, lá que eles diziam que ia ter um grande salto por conta do câmbio. Essa discussão chegou a entrar no BNDE? Não. Essa discussão era mais do nível de Ministério da Fazenda. O BNDE tinha a função mesmo de financiamento da indústria. E daí o Celso Furtado ele começa a trabalhar indicadores macroeconômicos lá. Sim. E de que maneira que aquilo se inseria nas políticas do banco? Não, era uma novidade e ele achava que o banco, para aferir o seu desempenho, precisava de ter índices que demonstrassem esse desempenho. E ele começou a trabalhar pela primeira vez também, né? Pô, mas olha, conviver com esses construtores da pátria... Foi um privilégio essa convivência, essa oportunidade de trabalhar no BNDE naquele momento. Foi realmente um privilégio. E eu devo esse privilégio ao Roberto Campos, que foi lá e garantiu a minha posse. Quer dizer, aquela radicalização política que já vinha do tempo do Vargas, lá dentro do banco se manifestava também? Se manifestava, mas o banco, havia uma certa unidade de pensamento em torno
da participação do Estado no desenvolvimento. Quer dizer, a ferramenta desenvolvimentista tinha que ser estatal sob o comando político do Estado. Né? Tá. Bom, daí a gente dá um salto para o senhor como deputado aí no período janguista. Aí. Eu assumi, eu fui eleito em outubro de 62, assumi em janeiro de 63. Em março de 64 aconteceu. Quer dizer, nesse um ano, o que deu para sentir do Jango e da deterioração do regime? Olha, naquele tempo, a gente sentia a radicalização incontrolável. A gente não percebia as razões, porque hoje, com a perspectiva do tempo e da história, ilumina, né, aspectos que no momento você não percebia. Hoje eu estou convencido de que aquela radicalização era efeito da Guerra Fria. A Guerra Fria estava no auge. A União Soviética, sob o comando do Khrushchev, resolveu ser mais agressiva, né? E resolveu criar caso para os americanos no quintal dos americanos. Cuba, estou certo disso também, que os Estados Unidos, né, John Kennedy era o presidente então, eles não poderiam admitir, em hipótese alguma, uma segunda Cuba brasileira. Então, eles trabalharam a radicalização para criar o clima. Quer dizer, essa coisa de Cabo Anselmo e Sargento Garcia, isso tem dedo da CIA, e com certeza, não tem como, né? Com certeza, para criar o clima de chamar os militares para intervir, os militares brasileiros. Agora, se necessário fosse, eles invadiriam aqui e o Brasil ia virar um campo internacional de Coreia do Norte, Vietnã. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, isso aí, o próprio resultado final de 64 mostra uma desproporção de força fantástica. Outro dia eu publiquei até um artigo, um trabalho na época do Vanderlei Guilherme dos Santos, 62, que ele prevendo o golpe, em que ele foi conhecer as ligas camponesas e falou que ele não existe, é uma miragem. Então, o que parece é o seguinte, foi criada uma miragem pela mídia e tudo, e a esquerda acreditou na miragem. Acreditou. Isso é que acreditou. Eu hoje até teço hipóteses de ter o Partido Comunista, que era tão prudente, depois do episódio de 35, o Partido Comunista ficou um partido muito experiente, vivido e prudente. Como é que os PCB embarcou nessa? Eu não sei, mas eu imagino que tenha havido algum aceno Outro dia de fora. Eu consegui um livro do Afonso Arinos, um artigo dele de 1963, em que ele dizia o seguinte: teve o episódio da Baía dos Porcos, depois teve um encontro do Khrushchev com o Kennedy. Ele falou, isso aí selou o fim da Guerra Fria. Mas a oposição continua levantando, ele sendo um dos principais parlamentares da oposição, continua levantando o fantasma da Guerra Fria, e se o governo Jango não mostrar energia, ele vai acabar com os militares aí. Quer dizer, o Jango... Hoje eu tenho uma visão muito favorável ao Jango, sou um admirador dele à distância, porque ele, a meu ver, e eu sentia isso no momento também, ele percebeu que sonho da Revolução Brasileira era completamente inviável, que aquilo ia acabar mal. Mas, por outro lado, ele como um líder trabalhista ligado ao movimento sindical, ele tinha que propor algum modelo de desenvolvimento que não fosse o desenvolvimentismo do Kubitschek, que era muito concentrador de renda. Ele tinha que propor alguma reforma distributiva, daí a levantar a questão da reforma de base. Mas ele chamou gente capaz de formular reformas viáveis, né? Santiago Dantas, Tancredo Neves, Celso Furtado, que fez o plano trienal, o próprio Walter Moreira Salles, né? Chamou Franco Montoro, Zé Hermínio de Moraes, enfim, um time. Mas a esquerda começou a bombardear. Então, o papel da parte mais radical do PTB, o Brizola, por exemplo, e o Darcy Ribeiro. Como é que você vê? Pois é, eles acreditavam que se a pequena Cuba fez uma revolução, o Brasil, com a sua dimensão, a sua expressão mundial, tinha todas as condições de fazer, e era absolutamente necessário. Eles não acreditavam, eles
procuraram de toda forma desacreditar o que ele chamava a política de conciliação do Jango. Quer dizer, eles queriam enfrentar mesmo o poder econômico e fazer uma... Dentro do parlamento, quem eram as grandes vozes da radicalização de esquerda e de direita? O Neiva Moreira, o Almino, o Sérgio Magalhães. Quer dizer, tinha um grupo que realmente puxava a corda e tensionava de tal forma que, sabe, e a radicalização é um processo que se autoalimenta, porque um puxa de lado, força o outro a puxar do outro. Quer dizer, a radicalização da direita enfraquecia o centro da esquerda. E o Jango, de repente, se viu sem poder de controle sobre isso. As forças eram muito maiores, era uma conjuntura internacional que pegou o Brasil. E o Jango não... Daí a impressão que ficou depois, e que também foi rotulada pela direita, de o Jango ser incompetente. Não era incompetente, aquilo era incontrolável pela natureza das coisas. Como foi depois Salvador Allende no Chile, que repetiu mais ou menos o mesmo processo, radicalizou artificialmente. Quer dizer, a CIA fomentava a radicalização para chamar os militares e botar... Agora, Saturnino, naquele período, quer dizer, o Brasil era desse tamaninho e era o Rio de Janeiro. Como que era essa convivência entre empresários ligados ao Jango, empresários contra o Jango, desembargadores a favor do Jango, contra? Como é que era esse caldo de cultura política? O Jango tinha uma certa habilidade para lidar com isso. E o Juscelino lidou muito bem, né? O Juscelino mais do que todos. Mas o Jango, ele era puxado pela radicalização e começou a criar atritos com a liderança econômica do país e foi se separando e se distanciando. Agora, ele, quer dizer, eu não só admiro a capacidade a visão que o Jango tinha da realidade das coisas, mas também o seu caráter, porque ele podia ter, de repente, se bandeado, virado a casaca, diz, não, eu preciso defender o meu governo, preciso defender o interesse do meu país, então eu vou me desligar, vou demitir os comunistas, que era a exigência da direita, demita os comunistas. Mas ele não fez isso, ele não... Ele foi leal ele foi leal aos seus liderados, aos seus companheiros. E, quer dizer, ele demonstrou sabedoria, ele demonstrou caráter e demonstrou amor ao Brasil, porque no final, no momento, os radicais queriam ir à resistência, criar a resistência lá, novamente, do Terceiro Exército, no Rio Grande do Sul, e ele, Jango, chegou aí a Porto Alegre, chegou lá, conversou e viu que aquilo ia dar numa tremenda guerra civil. Qualquer tentativa de resistência iria dar uma guerra civil e o Brasil ia ser dividido entre os Estados Unidos e União Soviética. Acabava sendo Coreia, Vietnã, um campo de guerra internacional. E ele percebeu aquilo, se mandou para o país. Vamos ao primeiro intervalo, brasilianas.org, volta logo. Bom, voltamos com brasilianas.org e hoje entrevista Roberto Saturnino Braga sobre a política brasileira durante o regime militar. Senador, teve esse período aí da 64, vem o golpe da bancada do PSB, o senhor, pelo fato de ser iniciante, lá é o único que sobra e depois é impedido de se candidatar à reeleição. Como que fica a sua vida, então? Quando veio o golpe, eu era um deputado novo, inexpressivo, muito jovem, e imagino os militares que tomaram o comando imediatamente após o golpe, eles queriam
eles tinham a preocupação de dar uma fachada que não fosse caracterizada de golpe, mas um impedimento da Revolução Comunista, qualquer coisa assim, mas para restabelecer a democracia. Então, eu imagino que eles tivessem pensado, olha, é bom que fique lá alguns deputados esquerdistas, um deputado... Inclusive, eles mandam Lacerda para a Europa para convencer que era uma revolução democrática. Né? Exatamente. E eu sobrei nessa, não fui caçado. Mas aí eu comecei a ter uma atuação correspondente ao meu pensamento e ao meu compromisso político de socialista. E aí fui assumindo posições mais claramente esquerdista durante 65 e 66. Quando chegou na reeleição de 66, eu não podia mais ser cassado, porque a faculdade de cassação tinha encerrado. O AI-2 lá. Depois reabriu em 68, com o AI-5. Mas naquele momento eu não podia ser cassado, mas então eles impediram a minha... O SNI oficialmente oficiou ao Tribunal Regional lá do Estado do Rio que eu era comunista e que não podia. E o tribunal foi de eu tenho a cópia do julgamento, que foi uma coisa assim, o relator disse, o deputado nega essas acusações, mas o SNI é uma instituição que merece fé. Então eu voto pelo impedimento. E aí os outros desembargadores, todos assim, de acordo com o relator, de acordo com o relator, de acordo com o relator, e fui impedido. Aí voltei para o BNE, porque eu não tinha sido cassado, eu era funcionário concursado, voltei, só que eu também aí não podia, dentro do banco, não podia mais assumir nenhum cargo de chefia. Eu voltei a ser soldado raso, engenheiro de contar os tijolos nas fábricas que estavam sendo... aturei, tive que aturar isso. Fiquei tão chateado que, um certo momento, pedi licença sem vencimento, fui trabalhar com uma consultoria de transporte, mas também depois vi que esse negócio de ter patrão também é muito chato, é preferível ter ser funcionário. Eu voltei para o banco, aí entrou o novo presidente do banco, Marcos Viana. Provavelmente o mais brilhante presidente da história do banco. Sem dúvida nenhuma. E o Marcos Viana me nomeou chefe do departamento de planejamento, que era o mais importante departamento do banco, e ele me nomeava interinamente. Para responder Depois eu fui chefe de gabinete dele, mas para responder... Então, aí não tinha que consultar o SNI, porque se fosse... Era assim, o Brasil é isso. Agora, em 74, começa, digamos, a tomar corpo os grandes ventos oposicionistas e o senhor embarca nessa. Embarco, sendo que eu não embarquei no início de 74, fui chamado para ser candidato a deputado federal, mas eu não quis, porque eu estava bem no banco, estava satisfeito, o BNDE estava numa fase muito boa. Mas quando chegou em setembro de 74, a eleição era em novembro, o candidato do MDB ao Senado, no estado do Rio, porque eu era deputado do estado do Rio antigo, minha família, meu pai, era tudo de Campos. Eu já nasci no Rio, mas a minha vida política começou no antigo estado do Rio. E o candidato era o Afonso Celso Ribeiro de Castro, lá de Campos, ali, né? Que teve um AVC e não podia continuar a campanha. Isso em setembro? Em setembro. 2 meses de campanha? Olha, eu me lembro exatamente o dia, porque foi o dia do meu aniversário, dia 13 de setembro. O Amaral me chamou, me fez aquele apelo. Amaral Peixoto. Amaral Peixoto. Olha, você não precisa pensar em ser eleito. Acho que você tem condições, aquela história. Mas você vai prestar um serviço ao partido, ao Brasil, à política, você vai ser reconhecido mais tarde e você não perde nada. Se você perder a eleição, você volta para o banco, não perdeu nada. Claro que eu ia perder posições, mas o fato é que eu aceito. Aí ele disse uma coisa que me tocou. Ele disse, e sabe, há um fator que muita gente não está considerando. Vai ter televisão, programa de televisão gratuito, pela primeira vez, o programa do TRE. E era um programa, enfim, o partido cada partido tinha meia hora, eu sei que eu tinha 5 minutos todo dia para falar como candidato a...
E aquilo realmente abriu. O meu Ibope era 0, de repente passou a 10, 15, 20. Aí, O seu concorrente, quem era? O meu concorrente era o então senador Paulo Torres. Tinha sido governador, era filho da família tradicional do Estado do Rio, o Acurso Torres tinha sido líder do PSB, enfim, uma família politicamente muito importante. Tinha aquele jornal, o Fluminense, e era considerado imbatível. Ele tinha uma articulação política que nenhum deputado federal ou estadual candidato do MDB quis assumir a candidatura porque era considerado impossível, era uma derrota certa e eles não queriam ficar sem mandato, eles queriam continuar na vida política. O Amaral Peixoto me chamou e eu aceitei, e aí rapidamente pela televisão, e o adversário, Paulo Torres, tão seguro de si, quer dizer, seguro da sua força política, não seguro da sua capacidade de se apresentar. Ele não foi à televisão. O tempo dele ficava 5 minutos parado. E o meu Ibope subindo, os assessores dele disseram, mas senador, o senhor sabe, o Saturnino está crescendo aí, o senhor tem que ir. E ele aí resolveu ir. Daí desabou. Aí desabou. Eu ganhei com 2/3, 66% Que dos loucura, votos. 2 meses de campanha. 2 meses de campanha. Então, naquele período, 74, o Senado ele acaba criando uma bancada oposicionista que seria, digamos, a grande propulsora da oposição nos anos seguintes. Quem que era esse pessoal? Bom, o Senado, a eleição de senador era a única eleição majoritária do país, porque não tinha governador, prefeito de capital, presidente, muito menos. Então, a eleição de senador mobilizou muito e o MDB ganhou nos 16 dos 22 estados, o MDB ganhou em 16. Então, aquela bancada que entrou do Senado teve um significado todo especial. Era o ressurgimento, era o surgimento de uma oposição parlamentar de grande expressão. Então, a gente aqui na planície, a gente viu os ecos dos debates e dos diálogos lá, o seu nome, o nome de Paulo Brossard e outros aí, era um alento aqui naquele Era momento. um alento. Como que era internamente? Lá quem que eram? Os grandes embates se davam entre quem lá? Olha, em primeiro lugar, a bancada do MDB, que tinha Brossard, tinha Marcos Freire, tinha Itamar Franco, o Quércia, a grande figura realmente era a do Brossard. Mas o líder da bancada era o Franco Montoro, que era um excelente articulador, ele tinha habilidade. Ele tinha o problema paulista dele com o Quércia, eles viviam se... Já tinha lá, né? Já, mas ele conseguia articular a bancada e distribuía mais ou menos responsabilidades e tarefas. Eu, por exemplo, eu era o porta-voz dessa bancada no setor econômico, na questão econômica e tal. Então, ele articulava bem. E a Arena não tinha o que dizer, essa que é a verdade. Tinha o Jarbas Passarinho, que era um... Tinha o Jarbas Passarinho, muito inteligente, muito competente, e tinha o Petrônio Portela. Como é que era Petrônio e Brossard? Pois é, interessantíssimo, porque quando o Brossard anunciava um discurso, o Senado enchia, Brasília tomava conhecimento e ia para a galeria ouvir. E os discursos do Brossard eram irrespondíveis, essa que é a verdade, irrespondíveis. E o Petrônio tinha, por obrigação, que responder. Ele nem acreditava. Acreditava no que dizia, evidente. E ficava aquela fraqueza E ele, uma pessoa tão inteligente, tão articulada e um bom orador, mas ele ficava completamente... Agora, naquele momento, começa a se articular aquela frente que depois leva aí às eleições diretas mais adiante, né? Tinha o Ulisses Tancredo, da qual o senhor fazia parte também. Eu era vice-presidente do MDB, era o Ulisses, Brossard, eu e Tancredo, os vice-presidentes. E Thales Ramalho era o secretário-geral. Que diziam que era um grande articulador político. Grande articulador, grande. E o Ulisses tinha uma confiança ilimitada nele, porque eles vinham do antigo PSD, eles ambos eram PCDistas da velha guarda. Como é que era a personalidade do Ulisses, juntando todas essas pontas? Né? Não, o Ulisses era, de um lado, um realista
muito sagaz e sabia lidar com as pessoas e articular, e de outro lado ele usava o carisma da oração, ele era um orador e gostava de ser reconhecido e de fazer vibrar o auditório. Ele, antes de qualquer discurso, evidentemente, ele trabalhava frases e jogava aquelas frases no momento certo e fazia um efeito fantástico, né? Mas ele tinha talento inegável de... Agora, ele e o Tancredo, como é que eram os acordos e as rixas internas? Velhos PCDistas, se entendiam. Ele, o Tancredo, o Amaral Peixoto, o Tales Ramalho, eram os antigos PCDistas que se entendiam muito bem. E ele respeitava muito o Tancredo. Só que o Tancredo sabia muito bem que o Tancredo tinha suas informações e ligações do setor militar, o Ulisses era rejeitadíssimo, e o Tancredo fazia uma espécie de uma ponte de ligação. O próprio Ulisses, né, quando chegou o momento da eleição do Tancredo no colégio eleitoral, o próprio Ulisses o presidente deveria ser ele era o chefe da oposição. Então, no momento em que a oposição ganhava a presidência, era natural que fosse ele. Mas ele compreendeu que ele não era o homem para esse momento. A transição não se daria com ele. Não se daria com ele. Ele percebeu e ele deu toda a força. E essa bronca dos militares era devido à retórica dele? Eu acho que sim. Muito mais devido à retórica. Né? Eu acho que sim. Dessa figuração dele, né? Que irritava os militares profundamente. Né? E porque o Petrônio Portela ele tem um papel relevante na transição também, né? Como que se dava o diálogo fora das câmeras, fora dos holofotes, entre o Petrônio e o MDB? Então, o Petrônio tinha essa facilidade de comunicação. O Petrônio, claro, ele foi traído pela saúde. Mas ele se julgava... O candidato. O primeiro civil, com a redemocratização, qual seria o líder civil da Revolução, dos militares? Era ele, Petrônio. Então ele trabalhou isso e trabalhava o MDB para que o MDB não quer dizer, exercesse a oposição, mas não desorganizasse o que ele estava fazendo. A entrada do Figueiredo como presidente muda o quadro ou já estava uma deterioração irreversível? A entrada do Figueiredo, eu me lembro, eu acho, surpreendeu a nós todos, quer dizer, porque a gente tinha, todo o Brasil tinha a imagem do Figueiredo como o Durão do SNI, né? Um cara, o cavalariano, que gostava de cavalo e era duro na sua posição política. Mas o Geisel, ao fazer a indicação do Figueiredo, porque o Geisel realmente fez uma primeira tentativa de abertura lenta, gradual e segura, aquela coisa. E não foi bem sucedido, mas tirou o ministro... O Silvio Frota. Quer dizer, o Geisel tinha uma certa projeção de uma redemocratização lenta, gradual e segura. E escolheu o Figueiredo, até hoje não tinha sutileza nenhuma. Mas deve ter havido um entendimento entre eles, não sei. Mas o fato é que o Figueiredo também, uma vez na presidência, não repetiu a atuação dele de linha dura do SNI. Ele realmente foi o homem da anistia, da abertura, da eleição de governadores, enfim, o restabelecimento gradual, lento e seguro, como queria o Geisel. O Guberi tinha contatos com vocês na época lá, para essa transição? Não tinha muito, não. Ele devia ter, talvez, com Tancredo, sabe? Comigo não, mas também deu-se naquele momento, no momento da candidatura do Figueiredo, pela primeira vez, aquele bloco monolítico militar rachou com a candidatura Euler Bentes, apoiada pelo Hugo Abreu.
sabe, aquilo foi a primeira manifestação de dissidência no setor militar, que eles se entendiam muito bem, disputavam muito bem entre si, mas acatavam militarmente, pela disciplina e hierarquia militar, acatavam as decisões. Mas o Euler-Bent... A oposição deu um pouco de gás para o Euler. Deu. Ele foi o candidato do MDB, né? E o Brossard foi o vice dele. Então, isso mesmo. Mas o fato é que, na época, e o próprio Tancredo foi muito contra, mas a candidatura Euler desempenhou um papel, sabe? Porque mostrou que aquele dispositivo monolítico não era mais tão indestrutível assim. Bom, vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista Roberto Saturnino Braga sobre a política brasileira no regime militar. Senador, então, vem 82, vem todo aquele processo eleitoral, a oposição começa a se articular, e depois voltam os exilados, Arraes, Brizola, tudo, e daí a sua vida política tem algumas mudanças lá, né? Quando o senhor sai do PMDB, o MDB, e vai para o PDT. Conta um pouquinho essa transição da oposição. Sabe, naquele momento, o grande líder político, chefe político do MDB no Rio era o Chagas Freitas, pela força eleitoral que ele tinha, comandava... Pelo jornal também. O jornal e a própria ação dele pragmática era muito eficiente. Ele era um legítimo representante do ademarismo no Rio de Janeiro. Era mesmo. Mas tinha uma força eleitoral muito grande e comandava o diretório com bastante controle. Mas houve um momento que eles devem ter recebido, ele e o Tancredo Neves, devem ter recebido alguma mensagem do sistema militar de que eles deviam formar um partido de oposição, mas que fosse uma oposição consentida, moderada. E eles assim o fizeram. Eles saíram ambos do MDB e fundaram o PP. Mas o PP, em 6 meses, demonstrou que era inviável. Então, eles retornaram ao MDB e o Chagas retornou ao MDB do Rio, em princípio de 82. E eu, passei, quando o Chagas debandou, o principal liderança do MDB do Rio era eu. Cheguei a ser lançado candidato a governador pelo Rio, o Ulisses foi ao Rio lançar a minha candidatura. Bem, mas quando a volta do Chagas, evidentemente, ele é que ia mandar escolher o governador, ia escolher o Miro, e mandou me dizer que a minha vaga de senador estava absolutamente garantida. Mas eu me senti tão contrariado com aquilo e impossibilitado de conviver com o Chagas depois de tudo que eu tinha dito. Porque o Chagas teve teve conhecimento do episódio do Rio Centro. Ah, é? Teve. A polícia militar se recolheu. Não tinha policiamento militar no dia do Rio. Quer dizer, era subordinado a ele. Claro. E ele sabia porque ele tinha essa ligação. Então eu não ia ficar naquele MDB do... E o Brizola chegava, me chamou, acenava comigo, você vai ser o nosso senador. Eu embarquei, o Brizola tinha um ibope de 2%. E aí as pessoas diziam, você se suicidou politicamente, você tinha uma reeleição garantida, agora vai para o brejo com o Brizola, mas eu não podia ficar naquela convivência. Então, aceitei a candidatura junto com o Brizola. E aí o fenômeno Brizola incendiou o Rio. E de 2% ele passou ganhou, apesar da Proconsult, daquela tentativa mas ele ganhou a eleição e eu me reelegi senador naquela onda Aí foi a onda brizolista no Rio de Janeiro, que foi um colosso, né? E o que era o Rio, nesse período, politicamente, havia obviamente uma oposição sistemática da Globo, dos meios de comunicação. Mas se fosse pegar os demais atores políticos,
Como que era a distribuição de poder lá? Sabe, a hegemonia do Brizola, a liderança do Brizola, foi realmente arrasadora, arrasadora. A oposição mesmo era Globo. Não havia uma oposição política. Logo depois da eleição de 82, em 85, abriram as eleições de prefeito de capital, eu acabei tendo que aceitar a candidatura à prefeitura. O meu adversário, que era foi o Medina, né? Medina, o Rubem Medina. Não tinha expressão nenhuma, né? Nenhuma. Quer dizer, não havia uma liderança no Rio de Janeiro capaz de disputar O lacertismo uma tinha prefeitura. esgotado completamente? Hein? O lacertismo não O tinha. lacertismo Tinha a esgotado. Sandra Não, Cavalcante. a Sandra. Não, lembra que Flecha na Ribeiro. eleição do Brizola, 82, a eleição de 82, em julho, quando eu resolvi aceitar a candidatura a senador, o Brizola tinha já 4% do Ibope, mas a Sandra tinha 50% do Ibope. Depois vinha o Miro com 30%. Teve Sandra, Miro e Brizola. lá. E Brizola lá embaixo. E Moreira Franco nem aparecia. E no final, a disputa foi entre Brizola e Moreira Franco e eles tentaram, pela Proconsult, jogar o Moreira. Mas o Brizola... Quer dizer, houve no fundo, a Sandra naufragou ali. O que aconteceu? O Miro se desgastou, o Chagas se desgastou. Quer dizer, o Brizola como que devastou. Foi a oratória dele na televisão, é isso? A oratória e a vida dele, a biografia dele, o carisma dele. O Brizola era carismático. Então, o Brizola devastou a oposição. E foi a eleição mais fácil da minha vida. Bom, mas o que aconteceu? Um ano depois da minha eleição de prefeito, foi a eleição de governador da sucessão de Brizola. O candidato Brizola lançou o Darcy Ribeiro e perdeu a eleição. E aí perdeu mesmo, porque o Moreira ganhou do Darcy, aí não teve mais Proconsult, foi no voto mesmo. Quer dizer, a política tem essas coisas. O Brizola já começou... ele tinha uma liderança pessoal, mas não é que ele elegesse um poste. Esse negócio de poste não elegeu o Darcy. O Darcy era uma bela figura, uma figura importante. Agora, você pega a prefeitura num período absolutamente pior ingrato. Era o aí, fundo do poço, era o fundo do fundo do poço. Mas eu tinha que aceitar, mas aceitei sabendo, porque o prefeito anterior era o Jamil Haddad, que era meu grande amigo desde PSB de João Mangabeira. Então, o Jamil me disse, olha, não tem nada, você não vai poder fazer nada porque não tem um tostão furado. E eu, sabendo disso, comecei a querer inovar pela gestão, uma gestão participativa, criei os conselhos de governo comunidade, e realmente foi uma experiência esplêndida. Eu acho que é pena que o problema da falência jogou por terra tudo que era da minha gestão e inclusive essa ideia dos conselhos de governo comunidade, da participação na gestão, não apenas no orçamento, que depois veio a acontecer em Porto Alegre, o orçamento participativo. Mas naquela época foi a gestão participativa. Quer dizer, cada um desses conselhos discutia a gestão da prefeitura, a educação, a saúde. Esse conselho reuniu o chefe de distrito de educação, de saúde, de limpeza urbana, de conservação, e aquilo tudo era... E citava as prioridades, qualquer investimentozinho que eu fizesse, respeitava as prioridades indicadas por esse conselho. Quer dizer, foi uma experiência extremamente motivadora. Infelizmente se perdeu. Foi mencionado aqui o episódio Proconsult, que veio depois da lei da anistia e agora está sendo retomado. Teve o caso do atentado lá que matou a secretária da OAB. Como que era essa convivência com esses grupos terroristas no Rio de Janeiro? Bom, sabe, existia, porque a gente sabia que... mas não podia possibilidade de quem podia controlar era o poder militar e não controlava. Então, agora, eles procuravam, o poder instituído procurava evitar, essas manifestações se davam à margem do poder por iniciativas que fugiam ao controle e que às vezes resultavam em tragédias como a da secretária da OAB,
a dona Lígia, né? Também, houve um vereador também do Rio, que recebeu uma bomba também, perdeu uma vista, o Antônio Carlos. Enfim, eram episódios que fugiu ao controle e né, a gente ia ao comícios, ia realizar comícios, de repente vinha um aviso, olha, tem uma bomba no palanque, aí esvaziava aquilo, procurava a bomba, era falso, mas a gente estava sujeito a esses... E vocês tinham contato com os comandos militares para tentar estabelecer algum tipo de disciplinamento sobre nada? Não tínhamos. Enfim, não... a história da radicalização, né? A gente não reconhecia, não queria reconhecer aquele poder, nós considerávamos um poder falso. Então... Senador, como é que o senhor depois, quer dizer, a Constituinte... Eu estava na prefeitura, eu seria senador, eu seria constituinte, isso. Mas eu em 85 me elegi, em 86 assumi, tive que renunciar à minha cadeira do Senado, assumi o Jamil Haddad, que era meu suplente, completou o mandato e foi constituinte. Né? Então, mas a Constituinte foi um sopro de renovação que o Brasil nunca teve. O que aconteceu para conseguir os diversos grupos se libertar das influências políticas, econômicas? Pois é, eu acho que tudo começou na eleição de 74, quando houve aquela manifestação, a primeira manifestação efetivamente pública da sociedade brasileira de repúdio, porque até então o poder militar tinha apoio, tinha a oposição, né? Mas tinha o milagre brasileiro. Então tinha sustentação, a mídia era toda, sustentava o poder militar. Então, a partir de 74 começaram essas manifestações. E isso foi evidentemente proliferando e emergindo daqui e dali. E as pessoas vão ganhando mais ousadia na sua, né? E forçando aqui, forçando ali. A mídia, o relacionamento com a mídia no Rio de Janeiro, como é que se dá? Muito ruim. Bom, nós tínhamos o MDB, tinha os jornais do Chagas, né? O Dia e a Notícia. Mas eram jornais orientados pelo poder militar. E tinha o Globo e o Jornal do Brasil. O Globo inteiramente entregue, e o Jornal do Brasil procurava ainda fazer um certo meio de campo, mas passou a ousar mais a partir de 74. Passou a usar mais a partir de 74. Quer dizer, tudo foi... O Jornal do Brasil compreendeu que havia uma opinião, um setor da opinião pública que crescia velozmente e que queria redemocratizar e foi um pouco na onda de... Agora, com a redemocratização, a oposição meio que perde o rumo ali, naquela fase saneia, Como que o senhor vê os diversos grupos de oposição, que já não era mais oposição, se colocando? Na verdade, o projeto a oposição, e o Ulisses era muito consciente disso e falava muito com a gente. Por exemplo, comigo ele falava, não, você é um socialista, não tem nada a ver comigo. Nós estamos juntos aqui nesse barco pela redemocratização. Mas depois nós estamos em barcos diferentes, porque o MDB congregava tudo. Redemocratizar o país, era preciso as tendências políticas, de pensamento político, se organizarem já em termos de projeto, de ideologia. E isso não se deu imediatamente, custou um pouco. É claro que a liderança do Brizola congregou o PDT, mas o PSB, o Arraes chegou a ter alguma expressão nacional? Não teve, mas teve antes do golpe. Depois do golpe, claro, teve expressão regional muito forte, mas nacional não ganhou. Tal história, a expressão nacional sempre acaba caindo em Rio, São Paulo e Minas, é muito difícil. E nessa região não... Quer dizer, o partido político é um organismo vivo que tem a sua infância, adolescência, precisa de um certo tempo de maturação. E a abertura veio e desfez a grande frente
que era o MDB, que era a geleia geral, como dizia o Mangabeira, mas não custou um certo tempo a se sedimentar a reconstrução dos partidos programáticos e ideológicos. E aí surgiu o PT nessa esteira como um projeto novo, tal, de renovação da política. E isso perturbou muito, evidentemente, a oposição como um todo, né? O MDB continuou sendo a grande força da oposição, mas sem estrutura programática. Era mais uma composição eleitoral, né? Um ajuntamento eleitoral, mas não tinha definição. Como que o senhor vê o papel aí de Fernando Henrique, Lula, na construção da nova política brasileira? Bem, o Fernando Henrique virou casaca, né? Porque eu conheci Fernando Henrique, um homem de esquerda, eu convivi com ele no Senado, ele era da oposição, do MDB, a gente tinha uma convivência boa. De repente, ele se rendeu, quando o Itamar chamou para o Ministério, acho que ele se convenceu de que a viabilidade do país estava em seguir os interesses da elite dominante econômica, e ele se rendeu ao neoliberalismo completamente. Aí não nos deixou e passou pela expressão que ele tinha, expressão intelectual, liderança intelectual que ele tinha, ele passou a ser realmente o líder principal da solução neoliberal, da solução de mercado, que não é uma solução brasileira, que nunca foi, mas que naquele período, nos anos 90, conduziu o país, e ele assumiu essa posição. E surgiu o Lula, mas o Lula é extraordinariamente competente em liderança, em sensibilidade política, em faro, em liderança, em capacidade de articulação, mas eu me lembro muito bem do Lula, quando emergiu como liderança, várias vezes era perguntado, mas você é socialista, é trabalhista, o que é que você é? Ele dizia, eu sou um torneiro mecânico. Quer dizer, ele não queria uma definição ideológica, ele queria montar um partido que defendesse os interesses no dia a dia da classe trabalhadora. Foi o que ele foi. O PT surgiu assim. Mas o PT surgiu assim, mas foi se ligando aos movimentos sociais, teve muita influência da esquerda, da igreja esquerdista, e aí o PT emergiu e o Lula como o grande. Mas o Lula tem um sentido da viabilidade das coisas muito, muito grande. O Lula não quis repetir o episódio de Jango e Allende. Ele foi muito realista e conseguiu realizar avanços importantes no social sem cair na inviabilidade, né? Bom, o programa especial Brasilianas.org, com a participação de Roberto Saturnino Braga, termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do Saturnino e também você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda, às 8 da noite. Até lá.